Olá, hoje nós vamos falar sobre a função da contabilidade tributária, ou as funções da contabilidade tributária. Se um aluno hoje sai da faculdade e ele vai montar um escritório de contabilidade, sem sombra de dúvida, ele vai ter dois departamentos no seu escritório. Um departamento da área contábil e um departamento da área fiscal ou tributária. Ele passa 4 anos na faculdade estudando lançamentos, débito, crédito, estudando apuração de resultado, balanço, demonstração de lucro ou prejuízo, demonstração da mutação do patrimônio líquido, fluxo de caixa, perícia, auditoria, etc. Mas, se ele for olhar lá na sua grade curricular, ou se ele for olhar lá na sua matriz curricular, ele vai ver que lá existe somente uma contabilidade tributária. Mas se ele sai da faculdade e vai montar um escritório, ele tem que ter 2 departamentos no mínimo. Departamento da área contábil, que passa 4 anos falando sobre ela, e passa um semestre falando sobre a parte tributária. E quando ele vai abrir esse escritório, esse aluno que sai da faculdade, que vai abrir esse escritório, ele pode até estar dispensado da escrita contábil, mas não poderá estar dispensado da escrita fiscal ou tributária. No entanto, passa na faculdade fazendo um semestre, coisa que essas instituições de ensino superior da área contábil neste país têm que fazer urgente uma retificação nas suas matrizes curriculares. Tem que fazer os ajustes desses planos de curso, porque há um descompasso entre a escrita contábil e a tributária. A tributária não tem como ele ficar sem. No entanto, a escrita contábil ele pode até ficar sem. Pois bem, qual que é a função? A função desse gestor é fazer um acompanhamento das normas tributárias e aplicá-las. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que a empresa em que o contador está exercendo a sua atividade, prestando serviço para ela, há uma variação patrimonial que lá incida um determinado tributo. Houve aquela variação e ele vai na Constituição, faz aquela pesquisa inicial, a lei maior, que é a Constituição. Depois ele busca uma lei abaixo da Constituição, tratando daquele assunto, que seria a lei complementar. Em seguida, ele busca uma lei ordinária, tratando também sobre aquele assunto. Em seguida, ele tem também à sua frente, para dar mais esclarecimento sobre aquele assunto, ele tem os decretos. Qual a finalidade dos decretos? É dar mais expansão ao conhecimento sobre aquele assunto, determinado assunto. Então vai expandir mais o seu conhecimento sobre aquele assunto. E não fica só por aí.
ainda tem as instruções normativas, que às vezes não só o decreto é possível dar esse entendimento, então vem a instrução normativa emanada dos órgãos superiores tributários, que faz essa comunicação com o contribuinte. Mas não é o contribuinte que vai fazer essa análise. Quem vai fazer essa análise é o contador da área tributária. Então, a gente vai estar lá estudando também, fazendo esse acompanhamento dessa norma esclarecedora, que é a instrução normativa, indo mais além, ainda tem as instruções de serviço, que muitas vezes ainda vem esclarecer mais ainda sobre aquele assunto, de forma mais detalhada, que às vezes a linguagem jurídica ela é muito fechada, né? Hermenêutica, né? O estudo aí das normas, né? Então, é muito densa a norma e então precisa ter uma formação jurídica para o seu entendimento. Então, vem o Estado e para dar aquele conhecimento mais comum à sociedade, então ele vem tecendo, através das normas, tecendo maiores esclarecimentos sobre esse assunto. Então, a função principal aí do gestor é justamente fazer esse estudo, fazer essa análise, ir lá e aplicar. Aí ele vai fazer a parte orientativa. Ele vai orientar os seus subordinados, vai orientar o contribuinte, vai orientar o setor que está sob a sua égide. Então, ali, ele estará exercendo a sua função nesse setor de gestão tributária. E aí é onde entra aquele jargão que está aí no meio contábil, planejamento tributário, que muita gente confunde com sonegação tributária. Não tem nada a ver. Planejamento tributário é isso aí que eu acabei de dizer. Ele vai fazer essa análise e vai aplicar. Fazer essa análise jurídica e vai aplicar. Então, ele não vai propor ao contribuinte pagar menos, porque ele tem ciência. Qual que é o valor correto que deve pagar? O Estado também não pode vir cobrar mais, porque se cobrar mais, estará também incorrendo em crime. Excesso de exação. Quem cobrar pode ser até penalizado. E o contribuinte, se pagar menos, ele também vai estar incorrendo em crime de ordem tributária, porque na definição de crime de ordem tributária está lá, se você eximir, se o contribuinte eximir total ou parcialmente do pagamento do tributo, ele está incorrendo em crime de ordem tributária. E aí o contador que está participando dessa incorrência, desse crime de ordem tributária, também vai estar no bojo da participação do crime de ordem tributária. Então, planejamento tributário não pode se confundir com sonegação fiscal, porque ele tem o fim de exercer o papel de fazer com que o contribuinte pague o que seja justo. Não deve pagar nem mais e nem menos. Porque se ele, por desleixo, vier fazer com que o contribuinte pague menos, o contribuinte vai estar incorrendo em crime e ele vai estar também participando desse crime. E se fazer pagar mais, ele vai perder prestígio junto aos seus clientes. Então, essa função é principal, até acima daquela escrita contábil. Porque a escrita contábil, o contador pode até ficar sem ela, mas não pode ficar sem
a escrita contábil. E ele fazendo esse planejamento tributário, ele pode ir até além, porque ele sabendo qual seja a melhor opção para o contribuinte, vai fazer com que o contribuinte pague aquilo que seja o melhor para ele, de forma correta. Então, hoje a gente fica por aqui, que é a função da contabilidade tributária. Obrigado.